Olá, caro aluno, tudo bem? Estamos aqui então para dar sequência aos nossos conteúdos pertinentes à disciplina de Economia Ambiental. Hoje então nós vamos trabalhar a nossa segunda teleaula, que tem como título Sustentabilidade Ambiental e Econômica. Eu sou o professor Cleverson Neves e estou responsável por ministrar estes conteúdos a vocês. Para que nós possamos, então, dar sequência aos conteúdos, vou apresentar de uma forma sucinta e objetiva os conteúdos inerentes, então, à nossa segunda teleaula de hoje. Então, nós vamos trabalhar conteúdos da nossa segunda unidade, que tem como competência apresentar um panorama ambiental do Brasil. Então, a gente vai mostrar biomas, vamos mostrar toda os recursos, a potencialidade natural existente no nosso país e buscar colocar elementos de desenvolvimento sustentável. Obviamente, a atual situação, principalmente da geração de energia no país, nós vamos estar discutindo esses assuntos e também as alternativas existentes, buscando sempre um equilíbrio entre crescimento e desenvolvimento, crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos apresentar um panorama ambiental do Brasil em relação às questões de desenvolvimento, buscando, obviamente, essa ótica da sustentabilidade, apresentando os principais recursos energéticos em relação às questões para a formação e geração de energia. Vamos falar do uso da terra, vegetação, recursos naturais, produção agropecuária, energia, desenvolvimento, gestão e planejamento. Como título da nossa teleaula, ratifico sustentabilidade ambiental e econômica. Então, é importante que a gente contextualize esses assuntos que nós vamos abordar na teleaula de hoje. Então, os conceitos estudados na nossa teleaula vão tratar de assuntos pertinentes a recursos naturais, uso da energia em relação a desenvolvimento sustentável. Então, quais as suas fontes de energia alternativa que existe, Qual é o intuito de buscar essa energia alternativa em conjunto com crescimento e desenvolvimento econômico? Então, a gente vai buscar colocar aspectos relacionados a este contexto. Então, apresentaremos um panorama ambiental do Brasil, vamos falar da atual situação de geração de energia, vamos apresentar os principais biomas, os recursos naturais existentes no país como um todo, e tratar desta questão energética e as suas principais fontes. Então, entender como os recursos naturais são distribuídos, entender como os recursos naturais são utilizados e entender como tem ocorrido o desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, o nosso planeta ele é diverso de recursos naturais, fruto de diferentes climas, principalmente o Brasil, que tem diferentes climas, diferentes regiões, uma mais secas, outras mais úmidas, uma com uma gama enorme da biodiversidade animal e vegetal. Então, a gente vai estar estudando todos esses aspectos. Então, é importante a gente salientar que sem toda essa diversificação, nós não seríamos um planeta Terra, sem querer dizer estaríamos aqui. Então, nós somos agraciados com cerca de 70% da superfície terrestre coberta por água. No entanto, nem toda ela é possível ser consumida. 97% dessa água é salgada, pessoal, composta por mares, e apenas 3% é o que sobra, então, para esse uso. Então, buscando também novas alternativas de poder também tirar essa salinidade, para que essa água fique cada vez mais potável para a utilização. Então, ou seja, temos também cerca de 99% de água que está congelada ou está em lençóis freáticos, subterrâneas, Então, é um bom exemplo, não tão favorável assim, de como a água é também um bem escasso. Não é isso? Então, com base nisso, o nosso intuito é conhecer mais detalhadamente os recursos naturais, onde nós vamos tratar ao longo desta aula e tratamos em aulas anteriores, entender como estes aspectos têm sido utilizados para a produção de energia para as atividades produzidas pela sociedade, Conhecendo também, numa primeira análise, a questão da distribuição e do uso dos recursos naturais e entender essa base de geração energética.
Então, a ideia é, nessa aula, possibilitar a você, aluno, entender a economia ambiental, né? Como a gente vai abordar essa temática sobre a ótica de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, tá certo? Então, a sua utilização dos recursos naturais para este fim. E também falar das principais fontes de energia. Então, a ideia aqui é nós apresentarmos como a economia tem atuado na concretização do desenvolvimento sustentável, principalmente do ponto de vista de geração de energia. Então, a gente vai apresentar alguns indicadores de sustentabilidade consolidados por meios de pesquisas oficiais. Então, vamos também possibilitar você entender a economia ambiental abordando essas duas temáticas, né? Tratar da utilização desses recursos, fontes de energia e o uso destas energias para buscar, então, este equilíbrio, tá certo? Então, colocado todos esses conceitos, nós podemos, então, avançar para o nosso primeiro conceito a ser trabalhado na nossa teleaula de hoje. Vamos trabalhar, então, conceitos teóricos e práticos sobre os recursos naturais do Brasil. Bom, aqui então nós vamos explicitar os principais recursos naturais, vamos dar uma abordagem, né, no Brasil e exemplificar as suas principais características. Para isso, então, entro apresentando a vocês o conceito de recursos naturais. Então, o Brasil possui diferentes climas que vai desde regiões mais secas até regiões mais úmidas. Então, existe uma enorme biodiversidade, tanto animal quanto vegetal. Como eu disse, isso detém cerca de 12% da água doce distribuída no mundo. Está aqui, com base nas nossas, o quê? Bacias hidrográficas que vão desde a região norte até a região sul. Então, aqui eu tenho um gráfico que exemplifica exatamente essa situação. Então, por mais que as bacias hidrográficas que a gente pode perceber, né, ocupem todos os estados do Brasil, a água ela não é distribuída de uma forma uniforme por todo o Brasil. Como vocês podem ver, as diversas bacias, né, a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Atlântico Norte e Nordeste, a bacia do Rio Tocantins, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Atlântico Leste, a bacia do Paraná, né, a bacia do Uruguai e a bacia do Atlântico Sudeste. Então, ou seja, 80,358 milhões de pessoas, ou seja, 42,13% está aonde? No Sudeste. Ou seja, 27,37 milhões de pessoas, ou seja, responde a 14,35% das pessoas, estão no Sul. Então, a gente percebe ali, né, uma grande diferenciação entre a quantidade de pessoas que habitam em cada região. Então, a gente pode perceber, diante das bacias e da quantidade de pessoas que se tem, por exemplo, em cada região, Nordeste, não é? Então, eu tenho aqui a região Sul, não é? Tem a região Sul, eu tenho a região Sudeste, não é? Tem aqui a região Sudeste, aqui eu tenho a região Norte, não é? Tenho aqui grande parte aqui da região Norte. Então, se a gente for dividindo, a gente percebe exatamente que não é bem dividido em relação à questão das bacias, não é isso? Então, por exemplo, a bacia do Rio Amazonas no norte do país comporta o maior volume de recursos hídricos superficiais do Brasil, 70%. No entanto, se a gente observar a distribuição da população, né, tem uma certa diferença. É na região sudeste que há a maior demanda de água, cerca de 42% da população total do país. Então, essa falta de sintonia já havia sido alertada desde 2010 pela Agência Nacional das Águas, que fez estimativas que até 2015 haveria necessidade de você ampliar esse sistema de captação, de produção de água, mesmo na região norte. Então, essas estimativas, né, eram que seriam necessários novos mananciais, novos sistemas produtivos em 9% dos municípios do Brasil, para ampliar, né, 46% desses sistemas, né, para todos os municípios, não é isso? Então, o país ele possui diferentes temperaturas, vários tipos de relevo e de material orgânico depositado na sua superfície. Ideia essa que contribui para a formação de diferentes tipos de solo, por isso que a gente diz que o Brasil é muito diverso, não é? Estes solos são agrupados em 13 classes. Então, para que você, caso tenha, né,
aguçar a sua vontade de ter esse conhecimento, você pode deixar um link aí para vocês visualizarem um mapa da distribuição das classes de solos do Brasil. Né, para você ver em cada região do Brasil qual o tipo de solo, qual o tipo, né, de produção que cabe para cada solo, qual é a qualidade. Né? Então é importante, né? Dentre as classes de solo, só para vocês terem uma noção, o latossolo é aquele que predomina no país, tanto em extensão de área ocupada, quanto de extensão de área agrícola, utilizada para pastagens e também para reflorestamento. Então, as suas características geralmente são porosas, são permeáveis e também a ocorrência de superfícies geralmente são planas, suavemente onduladas, né? Bem, né, facilitando a questão, principalmente, né, da pecuária, não é isso? Quando a gente trata, então, desta questão dos levantamentos oficiais do IBGE em 2014, a área ocupada, principalmente com plantios florestais, chegou a 1% da área total do Brasil. Aí a gente destaca as áreas de gênero do eucalipto. Então aqui eu tenho um gráfico, ele mostra aqui em pizza, né, aonde tem, né, o Brasil, qual a proporção de área ocupada por planta, né? Então o eucalipto ele ocupa 74%, o pinus 22% e 4% são de outras espécies. Então é importante a gente destacar que o papel da silvicultura no Brasil, apesar de significativo, ele não é expressivo na área ocupada. Né? Esse setor é responsável pela produção de madeira, produtos que contribuem para diminuir ou acabar com a exploração da floresta natural. Então, o último levantamento do IBGE, como a gente colocou, né, apenas 1% da área total do Brasil, né, com destaque para espécies do gênero eucalipto. Então, essa foi o levantamento da área ocupada por plantios florestais, 1% da área. Então, a produção de madeira em tora, madeira utilizada para a produção de papel e celulose compensado, material de carpintaria, foi a principal forma de utilização, né, da produção de florestas plantadas, com destaque para o mercado de papel e celulose. 58% do volume total, hein? Que utilizou principalmente o eucalipto, que é o 74% no Brasil. Então, os cultivos com maior expressividade foram a cana-de-açúcar, o milho e a soja, que respondeu por quase 90% do volume produzido no ano. A pecuária é importante também, ocupou um papel muito significativo no país, com destaque ao rebanho, né, de galinícios, que são galos, galinhas, frangos, frangas, pintinhos, né? Todas essas produções que são de extrema importância e são todos esses recursos naturais do nosso país. Tá certo, meus caros? Espero que tenham gostado aí desse nosso primeiro conceito sobre essa diversidade apresentada no nosso território. Então, para que a gente possa seguir e apresentar mais conhecimento e conceito de economia ambiental, vamos seguir para o nosso próximo conteúdo. Vamos tratar, então, de conceitos teóricos e práticos, onde a gente vai exemplificar os nossos biomas, os nossos, que eu digo, biomas brasileiros. Como é composto a estrutura, né, do bioma brasileiro? Né? Quais são as principais fontes de energias que nós temos no Brasil? Então, agora a gente vai estar desmistificando aqui para você. A flora brasileira, ela é classificada em 6 biomas. Então, vamos lá, professor. Nós temos o bioma da Amazônia, do Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas Gaúcho e o Pantanal. Então, nós temos 4 tipos, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de biomas que estão espalhados pelo nosso território. Então, por isso que nós dizemos que o Brasil é um país muito ímpar, é um país que você tem diferentes, clima, você tem diferentes solos, apesar da predominação do latossolo, porém você tem diferentes biomas, que têm diferentes riquezas naturais, né? Então a gente vai detalhar cada uma delas aqui, não é isso? Então vamos aí a você apresentar a Amazônia. A Amazônia com um bioma com maior extensão territorial brasileira, quase 50%, né? Ou seja, teve cerca de 5.800 quilômetros quadrados desmatados apenas em 2015. 16% a mais que em 2014, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o nosso INPE,
não é? São recorrentes as notícias de desmatamento desse bioma, em especial por meio das queimadas e da invasão da pecuária, que é um assunto muito atual que nós, quem está acompanhando, nós estamos tendo aí, né, uma grande discussão em relação principalmente à nossa Amazônia, não é? O Cerrado também é um bioma extenso, como vocês podem perceber, ocupa 11 estados do país, a sua localização corresponde, né, onde tem intensificado o avanço, principalmente da pecuária e da urbanização, chegando a ter 40% da sua área desmatada, né? Então, ou seja, considerado mundialmente como ser um hotspot, né? Ou seja, uma área de alta relevância ambiental com potencial de extinção, né? Então, está chamando a atenção das autoridades, não é? A nossa Mata Atlântica, né, que pega aqui toda essa região do sul, sudeste, subindo aí lá para o norte e nordeste, não é? Então a Mata Atlântica também é considerada um hotspot pela sua exuberância e biodiversidade, né? Ela é um bioma de grande, né, dispersão no país, porque ele ocupa desde o nordeste até o sul, como eu já mensurei. A Mata Atlântica ela representa por um remanescente de 12,5% do total no Brasil, sendo um dos principais focos de conservação, não só aqui, mas como também mundial. Essa é a grande discussão, não é? O Pampa gaúcho é um bioma, né, do Rio Grande do Sul, presente também na Argentina e no Uruguai. Então, a característica da fisionomia campestre é muito propícia para pastagem, por isso que nós temos essa área, principalmente o sul ali, uma carne bovina de grande qualidade, não é? A característica para pastagem, ocasionando uma intensificação na exploração que, no momento, está descontrolada naquela área, tá certo? O Pantanal, ele é um bioma, como a gente fala, de uma faixa úmida disponível no mundo. Ele é a maior faixa, né, como a gente pode destacar, úmida mundial, né? Ela, apesar dela ocupar menos de 2% do território brasileiro, ela possui uma alta biodiversidade de flora e fauna. E é por isso que é considerado como uma reserva da biosfera e patrimônio mundial, não é? Ela apresenta períodos de inundação devido à sua riqueza, né, na abundância hídrica existente, principalmente, né, pela sua proporção em área, e também não é muito utilizado para a agricultura. A principal forma de exploração do Pantanal se dá pela pecuária, né, e além do turismo, né? Recentemente a atividade de mineração chega a ter aí cerca de 83%, né, da sua vegetação original aí. A Caatinga, por fim, né, falando então da Caatinga, né, a Caatinga, por fim, ela é um bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 11% do nosso território. Esse bioma aparentemente demonstra pouca biodiversidade, contudo, há uma interação do clima quente, né, com a reduzida umidade. Isso não impede a biodiversidade nessa região, né? Então, a principal forma de exploração dessa vegetação se dá pela utilização da madeira de lenha, que ocasionou um desmatamento do seu bioma, levou a um remanescente, né, vegetal de pouco mais de 53% aí em 2008 e 2009. Então, caracterizados esses biomas, é importante que, além da perda de espécies vegetais e animais, o desmatamento ou a exploração inadequada de uma área, ela traz o quê? Perdas de captação, principalmente de gases do efeito estufa. Essa é a grande discussão momentânea, né? As florestas, juntamente com o solo e os mares, elas captam esse gás carbônico do ar atmosférico, que é o CO2, diminuindo, então, essa concentração de gás. Então, em relação à utilização dos recursos naturais para energia, nós veremos mais adiante que a produção de energia elétrica é massivamente baseada em recursos hídricos, né? E que a utilização de terras para a produção de energia é dos impactos ambientais mais importantes das fontes de energia que nós utilizamos aqui no país. Então, apesar de ser um componente natural da atmosfera, se tiver um excesso de CO2, pode causar um aumento da temperatura. E isso aí a gente está sentindo, né, consequências desastrosas na sociedade, esse calor que a gente está passando nesses últimos tempos, né? Inclusive prejudicando as próprias atividades que estejam causando esse, né, desmatamento, não é isso? Então, a ideia que a gente coloca aqui, explicita a você, são as principais fontes que produzem energia que podem ser renováveis ou não renováveis.
Importante destacar que a energia renovável, ela pode ser produzida, como diz o nome, renovável, constantemente, quando há coerência entre o que é utilizado pela sociedade e o que é produzido com os recursos naturais oriundos da natureza, né? Como as forças hídricas, que é a água, eólica, que são os ventos, solar, que é, obviamente, a energia do sol, não é isso? Então, por outro lado, a energia é dita não renovável quando a demanda da sociedade é superior à oferta que a natureza pode proporcionar, entenderam? Então, ela é não renovável quando a demanda, ou seja, quando a procura pelo homem nesse produto é muito maior do que os recursos naturais podem ofertar. Por exemplo, o petróleo, o gás natural. Então, a energia é um fator essencial para a continuidade das nossas atividades produtivas e para a gente consumir os produtos, não é? Então, ou seja, se a gente consumir desenfreadamente, a gente vai pagar por isso, né? Ou seja, essas mudanças climáticas e a qualidade de vida, né? Então, a gente sempre coloca ali essas questões. Então, as fontes não renováveis, elas são a expressão da escassez. Se ela não é renovável, ela utiliza a questão da escassez. E é aí que entra a questão do conceito da economia, não é? Porque se nós vamos tratar principalmente dos aspectos de escassez, o que pega aqui? Vai pegar exatamente o quê? Se nós formos consumir desenfreadamente, como fica, então, a questão da sustentabilidade dos recursos naturais? Então, por isso que é importante a gente ponderar. Crescimento econômico com desenvolvimento sustentável são duas coisas que precisam ser equilibradas, né? Senão, nós vamos ter grandes problemas futuros. Então, falando dessas questões, principalmente das fontes de energia, no Brasil, segundo o Ministério de Minas e Energia, a oferta de energia produzida no país, ela foi composta em 2016, quando foi feita esse estudo, pelas seguintes fontes. Então, você tem lá fontes de energia não renovável e renovável. Quais são as renováveis? Renováveis tem hidráulica e eletricidade. Você tem lenha e carvão vegetal, derivados da cana-de-açúcar e outras fontes renováveis. Não renováveis, você tem petróleo e derivados dele, gás natural, carvão mineral e os derivados dele, urânio, U-308 e outras fontes não renováveis, que a gente chama aqui de gás industrial, aquele alto forno, né, aciaria, coqueira, enxofre e aqueles de refinaria. O principal uso da energia tem sido a questão industrial, com destaque para os derivados de petróleo, que tem no setor de transportes a sua principal procura, né? A principal ideia de apresentar esse detalhamento do uso da energia elétrica, o Ministério de Minas e Energia aponta que depois da indústria, o setor residencial, onde a gente mora, é outro que é o grande responsável pelo consumo de energia no país. Ok, meus caros? Espero, então, que tenham gostado desses conteúdos que nós abordamos até o momento e, diante desses fatos, podemos, então, avançar os nossos conhecimentos para o próximo conteúdo a ser apresentado. Vamos trabalhar, então, agora alguns conceitos teóricos práticos sobre essa matriz energética e elétrica brasileira. Então, uma coisa é a matriz energética, a outra coisa é a matriz elétrica. Vamos entender qual a diferença entre a matriz energética e a matriz elétrica? Vamos juntos, então? Então, vamos apresentar alguns conceitos e exemplificar, então, graficamente, né, esta matriz energética e de consumo de energia. Então, a matriz energética brasileira, ela apresenta como fonte de energia não renovável, conforme exposto na figura 4 e 5. Então, nós temos lá, ó, a nossa matriz energética, ela é composta, grande parte dela, por derivado de petróleo, que é aproximadamente 37%, não é? Da nossa matriz energética do Brasil. Em sequência, nós temos o derivado da cana-de-açúcar, 17,5%. Na sequência, nós temos a hidráulica, que é 12,6%. Nós temos o gás natural, que é 12,3%. Apenas 1,5% é de energia nuclear, como vocês podem ali, né, perceber aqui, ó, energia nuclear 1,5%. Então, grande parte é derivados de petróleo, né, primeiro lugar. Segundo, então, você tem os derivados da cana, né? Terceiro, você tem a hidráulica. A quarta, você tem o gás natural. E aí você tem a outras, né?
Quem tem a maior representatividade aqui? Lenha e carvão vegetal, com 8%, e depois vem outras energias renováveis. Olha só o quanto que é de outras energias renováveis, né? Então, quando a gente fala de energia renovável com não renovável, nós temos aqui um detalhamento do consumo de energia proveniente de fontes renováveis e não renováveis no Brasil e no mundo em 2016, para a gente fazer um comparativo, né? Para a gente poder ponderar, por exemplo, porque essa grande discussão, né? Bom, professor, o Brasil, então o Brasil, ele é mais sustentável ou não que o resto do mundo? Porque se a gente está dizendo que o Brasil, então, ele precisa, não é, melhorar as suas condições, eu quero saber, não é? Se o Brasil, então, ele utiliza mais ou menos energia renovável ou não renovável em relação ao resto do mundo. Vamos, então, fazer esse comparativo? Então, aqui a gente pode ter essa exemplificação, né? Então, tá aqui, ó. No Brasil, 56% é de energia não renovável e 43% do nosso consumo de energia provém de energias renováveis. Então, ou seja, a nossa matriz energética em relação ao resto do mundo, ela é excelente. Por quê? Porque nós também temos um bioma, nós temos o que a gente diz? Nós temos uma aptidão regional, não é? Local, que propicia esse tipo de matriz. E podia ser muito melhor. Porque quando a gente compara com o resto do mundo, 86% praticamente do resto do mundo utiliza energia não renovável, que principalmente vem de fontes nucleares e principalmente também de derivados aí de petróleo, né? E também gás natural. Nós utilizamos grande parte que é hidráulica, né? E também petróleo e uma parte nuclear, não é? E também temos uma parte de gás, mas em menos significância do que do resto do mundo. Ó, o resto do mundo, apenas 14% ali é de energia renovável. Então, se a gente observar principalmente a matriz energética do Brasil, ela é muito diferente da mundial. Então, aqui, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que o de renováveis, que é o que vocês observaram no gráfico pizza ali, não é? Usamos mais fontes renováveis do que o resto do mundo, né? Somando a lenha e o carvão vegetal, a hidráulica, derivados de cana e as outras, né? Nossas renováveis totalizam, somando todas essas, 41%, quase metade da nossa matriz energética, não é? Então é importante salientar, né, estas particularidades, não é isso, meu caro? Muitas pessoas confundem matriz energética com matriz elétrica, mas são coisas diferentes, tá certo? Enquanto a matriz energética representa fontes de energia disponíveis para movimentar carro, preparar comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica, né, é formada por um conjunto de fontes disponíveis apenas por geração de energia elétrica. Dessa forma, nós podemos concluir que a matriz elétrica, ela é parte da matriz energética. Apesar de ser classificada como uma fonte renovável, a utilização da água para a geração de energia, ela deve ser vista com cautela. Não é isso? É importante que nós ponderamos esta cautela. Por quê? A matriz elétrica brasileira, ela é ainda mais renovável do que a nossa matriz energética. Por quê? Porque grande parte da nossa energia elétrica, ela é gerada no Brasil por usinas hidrelétricas, não é? A energia eólica, por exemplo, ela vem crescendo bastante, principalmente no Nordeste, não é? Contribuindo para que a nossa matriz elétrica continue em sua maior parte renovável, entenderam? A diferença entre essa matriz elétrica e a matriz energética. Vamos então apresentar agora mais detalhes sobre a matriz elétrica. Nós falamos o que até agora? Da matriz, né, energética. Agora nós vamos, né, ponderamos então que muitas pessoas confundem isso e agora a gente vai poder ponderar essa diferença. Então a matriz elétrica, ela é formada por um conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica, porque é aquilo que a gente utiliza para as nossas atividades diárias, usar televisão, computador, escutar uma rádio, acender a luz, ligar a geladeira, o nosso celular, entre também outras coisas, não é isso? Agora, como é composto a nossa matriz elétrica? Lembra que nós acabamos de ponderar a nossa matriz energética? Aqui, ó.
Essa é a nossa matriz energética. Olha como ela é composta. Olha como é consumida em relação ao resto do mundo. E agora nós vamos utilizar a ideia da nossa matriz elétrica. Como é a nossa matriz elétrica? A nossa matriz elétrica, ela utiliza 68% de energia hidráulica, né? Olha que coisa espetacular a nossa matriz elétrica, né? E as fontes energéticas, né? Então nós temos aqui, ó, outra que vem na sequência, é o quê? O gás natural e a biomassa, seguido ali por uma pequena parte ali de energia solar e eólica, né, carvão e derivados de petróleo. O que a gente percebe? Que a nossa matriz elétrica, ela é muito mais sustentável que a nossa matriz energética. Se a gente perceber a nossa matriz energética, grande parte dela vem do quê? De recursos naturais que são exauríveis, que é o petróleo. Então também, ou seja, recursos naturais escassos. Então por isso que a gente merece grande parte da nossa atenção. Porque quando a gente vai e olha para a matriz elétrica, vamos lá então mostrar a matriz elétrica aqui. Quando a gente vai para a matriz elétrica, a gente percebe que grande parte da utilização dessas fontes vem de energias que são sustentáveis, que é a questão das nossas hidrelétricas. Então nós temos aqui fontes renováveis e não renováveis de uso de energia elétrica do Brasil em relação ao resto do mundo. Então olha que vocês podem perceber, cerca de 82% são o quê? Fontes de energia renovável. A nossa matriz elétrica é espetacular. Comparado com o resto do mundo usa 77% de energia não renovável. Então, ou seja, o que nós temos que buscar mais eficiência é a nossa matriz elétrica do que a nossa energética. Por isso que nós temos que dispor dos nossos recursos, dos nossos investimentos para melhorar cada vez mais essa matriz elétrica. Como eu disse, tem ressalvas, não é muito bom utilizar tanto, tem que ter essa diversificação, né? Utilizar mais essa biomassa, essa energia eólica e solar e não ficar tão dependente também dessa questão hidráulica, não é? Porque nós temos aí períodos, né, de faltas de chuvas que acabam encarecendo também os custos da energia. Então, por isso que você tem que ter uma boa diversificação para que você consiga, então, fazer uma ponderação, né, correta dessas utilizações. Ok, meus caros? Espero que tenham gostado. Então, a partir desse momento, nós conseguimos, então, colocar dentro dos conceitos teóricos uma atividade prática, não é isso? Vamos juntos, então, à nossa primeira atividade prática de hoje? Bom, na nossa primeira atividade eu separei que nós vamos considerar que um grupo de investidores internacionais que atuam em diversas atividades econômicas no mundo pretendem propor um investimento energético no país. Então, para a gente elaborar uma boa proposta, é importante ter um embasamento econômico e técnico para esse projeto, não é importante? Então, é importante que a gente levante o que nesta atividade? Qual é a realidade ambiental do Brasil? Para quê, né? E para aprimorar essa discussão, nós vamos tentar responder nesse relatório como tem ocorrido o desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Porque o intuito é conhecer esse contexto ambiental existente no nosso país e quais são os recursos naturais, hídricos, de solo e de vegetação, não é? Quanto a deles e como eles têm sido utilizados do ponto de vista de desenvolvimento sustentável. Porque a gente tem que apresentar isso de uma forma, né, bem clara aos investidores. Assim, para conhecer o objeto do projeto de investimento, é importante conhecer os recursos naturais que tem no Brasil, não é? Então é importante levantar estas questões. Qual é o contexto ambiental do Brasil atualmente? Como se tem dado o desenvolvimento sustentável no país? Não é isso? Então, para que a gente consiga responder essas questões aqui juntos, vamos então conhecer quais são os recursos naturais existentes no país, que é o que a gente fez até agora, não é isso? Então, como se distribui essa riqueza, né, no nosso território? Como têm sido utilizadas as estratégias para conservar esses biomas, não é? Nós, então, não podemos nos esquecer de que nós temos no nosso livro didático, né, em unidades anteriores, a questão que nós tratamos o conceito de escassez de recursos naturais, principalmente nos seus aspectos gerais, não é? Então, é nesse contexto que é preciso que nós conhecemos o objeto desse estudo, que é esta essência. Então, é importante conhecer os recursos naturais existentes no Brasil para que a gente possa propor uma realidade do ponto de vista ambiental, que poderá se converter em retornos financeiros que sejam atrativos para esses investidores.
ok? Então, essa é o nosso intuito, essa é a nossa ideia. Então, como a gente vai pensar isso? Como a gente vai responder esta atividade? Vamos juntos responder, então? Então, vamos pensar em conjunto aqui nessa resposta. Existem duas posições de pensamento, uma mais econômica e outra mais ambiental. Vamos pensar do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, possui muitos recursos naturais que podem ser utilizados economicamente. Água, vegetação, solo, não é? Uso da terra, exploração de recursos e também a questão da conservação, não é isso? Então, a versão econômica e ambiental, elas são ponderações que devemos conhecer no mínimo para que a gente possa iniciar uma boa proposta de investimento. Então, é importante que a gente entenda que existem regras, que existem leis que garantem a preservação de recursos naturais. Então, assim, é possível explorar demais áreas, uma gama de biodiversidade natural que pode ser alvo de pesquisa e desenvolvimento, mas temos que respeitar as reservas legais, né? Todas essas questões. Então, é importante que nós, do ponto de vista ambiental, pensamos da seguinte forma. Do ponto de vista econômico, a gente já tem uma ideia. Do ponto de vista ambiental, a distribuição dos recursos naturais do país não é igual, como a gente já percebeu, né? Nos conceitos que a gente estudou. Há regiões que têm mais demanda, outras com mais oferta. As leis ambientais existem, mas a fiscalização não é eficiente, então temos esse problema. O investimento em pesquisa e desenvolvimento no país, principalmente nesta área, é muito baixo. Então, todos esses conceitos nós vamos abordar e vamos elencar no relatório para que a gente consiga o quê? Atrair esses investidores. Então a gente vai mostrar qual o potencial que o Brasil tem, o que está sendo explorado, o que está deixando de ser explorado e aonde a gente pode explorar de uma forma de ter retornos financeiros e mantendo uma certa sustentabilidade. Para isso também tem que colocar os olhos dos investidores que há demanda para o consumo desse tipo de circunstância, né? Que é a questão de produtos com sustentabilidade. Tá certo, meus caros? Então, diante desta atividade que nós propomos, podemos avançar para o próximo conteúdo a ser trabalhado na nossa teleaula. Vamos, então, interagir? Esse é o momento em que eu chamo vocês, senta aqui, senta ali, participa da aula. Vamos lá, faça a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Agora é o momento. Né? Agora é o momento de você poder trocar essa experiência com o docente, poder conversar com o seu tutor. Chama ele lá, ó, faz a pergunta lá, achei interessante aquele ponto, ok? Então esse é o momento, tá certo, meus caros? Então, caso vocês tenham, estou aqui à disposição. Mas eu sempre gosto de chamar vocês para um papo aqui, uma reflexão. Vamos então fazer um momento reflexivo na nossa interação? A ideia aqui é que eu coloco a vocês para que a gente consiga elaborar um relatório para esse grupo de investidores internacionais que estão interessados no setor energético do país. Então, nesse relatório, ele deve dar respaldo ao projeto a ser executado no setor energético. É importante lembrar que em todo mundo a energia é importante para evoluir a atividade econômica e a sociedade como um todo. Então, o fator acesso à energia, inclusive, é um dos indicadores mais utilizados para a delimitação de países ricos, pobres e também países em desenvolvimento. Então, por isso eu digo, é importante que nesse relatório que nós vamos montar, contenha uma base conceitual bem fundamentada, que seja demonstrado quais são as fontes de energia utilizadas no Brasil, como eles estão sendo utilizados e quais são os possíveis impactos ambientais que podem ser ocasionados por esse futuro investimento, por essas futuras operações, não é? Então a ideia é que neste relatório vocês demonstrem uma boa segurança. Então é importante, eu vou dar uma dica, quero que vocês reflitam. Eu já vou voltar, ó, vou deixar aí no ar. É importante que você aborde como é gerada a energia no Brasil e o que é gasto para que ela chegue às residências e às indústrias. Será que são necessários recursos naturais? Ou a geração de energia do Brasil é um exemplo perfeito de substituição de recursos pela tecnologia? Temos no país condições para matéria-prima? Temos condições e matéria-prima para a geração de energia? O Brasil tem sofrido grandes e graves problemas com geração de energia. E nós precisamos investir em novas tecnologias. Então eu quero que você reúna em grupo ou individual, né? Então discuta, né? A ideia que esse empreendimento, ele pretende investir em geração de energia no país. Porém, é preciso propor a eles investimentos que sejam uma nova forma de atuar, mas que tenha sustentabilidade, ok? Então, eu vou dar alguns segundos e eu já retorno, então, para a gente pensar e responder essa interação juntos.
Olá, meus caros. E aí, conseguiram chegar em algum denominador comum? Vamos juntos, então, solucionar esse problema. Bom, esse nosso momento interativo, então, pediu para que a gente demonstre segurança no relatório que seja fundamentado conceitualmente, mostrando as principais fontes de energia, como ela está sendo utilizada e como são as principais, o quê? As principais, né, potências que não estão sendo utilizadas, os possíveis, né, impactos ambientais que podem ser ocasionados com esse investimento, mas que existem lacunas que a gente diz que são oportunidades, não é? Então é importante que no relatório que nós vamos montar, contenha uma base conceitual fundamentada, demonstrando então essas questões. Como vamos pensar então? Vamos pensar então da seguinte forma, né? É preciso que nós esclarecemos em nosso relatório qual é a realidade ambiental do país. Então, toda aquela ideia que nós apresentamos, como é a composição do bioma, quais são os recursos naturais existentes no país, todo esse relatório vai ter que abordar todas essas questões. E, em segundo momento, dizer como é feita a geração de energia no Brasil, como é utilizada, quais são os impactos que desta utilização tem no país. Depois, nós vamos colocar quais são as fontes de energias que existem no país que não são tão utilizadas, que são alternativas e que têm um potencial de crescimento, porque é isso que vai atrair esses investidores, né? E que impacto que isso pode causar, porque pode ser que tenha um custo privado, não é, para a empresa. Então, todos esses pontos têm que ser elencados nesse relatório. Como a economia tem utilizado os recursos naturais para a geração de energia, e é aí que esta empresa vai entrar. Então, é importante que a gente fale dos problemas ambientais da utilização dos derivados de petróleo, que emitem gases de efeito estufa, né, que de alguma forma acaba prejudicando a dinâmica climática não só do Brasil como do mundo, né? Em relação ao uso da hidroeletricidade, além da liberação desses gases, mesmo em menor intensidade, o principal problema é a necessidade de alagamento de extensas áreas, que na verdade deixa de ser produzida uma vegetação, fauna, flora e também, né, a questão da pecuária aí, não é? Então você tem perda de vegetação, perda de fauna e você tem que deslocar então algumas comunidades que moram naquela área. Então tem essas particularidades. Quando a gente pensa em relação ao gás natural, por exemplo, que a gente cita, apesar de ser uma fonte não renovável, é uma alternativa à geração de energia elétrica. Por quê? Garante o abastecimento dos reservatórios quando houver essa falta, né, de água. Então, aparentemente, essa fonte de energia não polui. No entanto, a sua gravidade de liberação do gás de efeito estufa é pior do que as versões anteriores, que a gente ponderou. Então, por quê? Porque ela libera grande quantidade de metano, CH4, gás mais prejudicial à atmosfera do que o gás CO2. Não é? Então, todos esses componentes é importante que eles sejam abordados aí, né, nesta questão. Ok, meus caros? Colocado este conceito, podemos avançar, então, colocada essa interação, né, com todos os conceitos que nós trabalhamos, podemos avançar para o próximo conteúdo. É importante que nós trabalhamos conceitos teóricos e práticos de crescimento econômico. De que forma vamos trabalhar, então, esses conceitos práticos de crescimento econômico? Evidenciando o que é utilizado de recursos ambientais, naturais, para o aumento da atividade econômica e o quanto isso pode ser prejudicial para a sustentabilidade da nossa espécie, das demais espécies existentes, né, no nosso meio ambiente. Vamos, então, falar do crescimento econômico. Nós vamos fazer agora um estudo mais detalhado sobre o crescimento econômico e a busca da sustentabilidade, porque a interação entre economia e meio ambiente é essencial para essa consolidação do desenvolvimento sustentável no país. Então, a pergunta que eu coloco aqui para a gente continuar essa nossa abordagem é como a economia tem atuado na concretização do desenvolvimento sustentável do ponto de vista de geração de energia. Então, apresentando alguns indicadores de sustentabilidade consolidados por meios de pesquisas em órgãos oficiais, a gente vai responder a questão que é: no ritmo de crescimento econômico do Brasil, é possível que se esteja desenvolvendo de uma forma sustentável? O crescimento econômico ele não é sinônimo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Por quê? Indicadores de qualidade de vida podem sinalizar uma insuficiência na distribuição de renda, no atendimento
da sociedade em relação a questões de saúde, educacional, principalmente em aspectos ambientais, como a qualidade do ar, aonde esse lixo é destinado, né, principalmente que é essa utilização ineficiente dos recursos, né, os lixos que são gerados. Então, todos esses aspectos são ponderados. O que a gente coloca aqui é a evolução do volume de CH4 liberado pelo setor produtivo no Brasil. Então, nós temos aqui a agropecuária, aqui é o volume, né, de metano liberado. Olha o tanto que a agropecuária libera de metano, né? Isso é em 1.000 gigagramas, 10.000 a 12.000, quase 14.000 gigagramas. Então, você tem aqui também, ó, a utilização de mudanças no uso da terra florestais. Você também tem aqui alguns tratamentos de resíduos para produção de energia, alguns processos industriais, mudanças no uso da terra e das florestas. Então, você tem aqui, obviamente, a questão da pecuária, ela tem um peso considerável na emissão desses gases, principalmente pela atividade, se vocês não sabiam, a atividade digestiva do gado, né, no qual vem ocupando cada vez mais áreas no país, que é uma das propostas do atual governo também, em relação principalmente à questão da Amazônia, né? Os dados demonstram que a ocupação da terra com usos agropecuários aumentou consideravelmente e o governo quer expandir isso, né? Com isso, a gente pode concluir em um primeiro momento que o aumento da emissão do metano, que é o CH4, relaciona-se com a mudança no uso da terra, principalmente pela agropecuária, que tem aumentado cada vez mais suas extensões no país. Então, isso vai prejudicar nossas questões da biodiversidade, da nossa biomassa, das nossas qualidades, né, em relação ao meio ambiente. Então, desde o século XVIII, os termos de crescimento econômico e desenvolvimento, eles são tidos como sinônimos, à medida que se começou a entender, nesta época, que crescimento econômico era condição suficiente para o desenvolvimento econômico do país. Essa condição vigorou por muito tempo em todo o mundo, com a decorrência de atividades, principalmente de acidentes ambientais, entre os quais a gente cita Chernobyl, na antiga União Soviética, vazamento de petróleo em grandes dimensões que nós estamos vivendo atualmente, né, navios petroleiros aí, principalmente na década de 80, né, sempre teve esses problemas, né, a gente começou a dar um pouco mais de importância para o uso responsável do meio ambiente, não é isso? Então, por muito tempo, o planejamento energético no Brasil embasou-se numa lógica econômica, apenas, havendo unicamente interesse em fornecer energia a um custo monetário mínimo. E aí nós estamos pagando o preço. No entanto, com a crise do petróleo, lembra da crise da década de 80? Nossa dívida triplicou, quadruplicou, né, que a gente já citou. Houve um entendimento de que o ônus do imposto ao meio ambiente também custaria caro à sociedade, que é o que está custando caro hoje, não é isso? Então, por muito tempo utilizou-se somente o PIB per capita para explicar desenvolvimento. Está errado. PIB mensura atividade econômica, não desenvolvimento, porque desenvolvimento precisa de outras variáveis, não é? Então, considerando apenas o fato de que o país aumentar a sua riqueza, já gerava um benefício para a população, né? É sempre o exemplo que eu digo, né? Ah, e a China cresce 11, 12, 7, 8% ao ano. Mora na China, né? Então, ou seja, você tem um exemplo aqui, né? Principalmente aí na América Latina, o Chile é o país mais rico da América Latina, porém é o país mais desigual, né? Então, para complementar esse indicador, nós precisamos utilizar o índice de concentração de renda, que é o índice de Gini. E isso mede o índice de desenvolvimento humano, entre outros indicadores, né? O IDH acaba ponderando essa questão. Aqui eu coloco, quando a gente trata do tema crescimento econômico, eu trago aqui alguns detalhes, né? Detalhes estes, principalmente da evolução do índice de desenvolvimento humano municipal, que tem como componente a renda, a longevidade, ou seja, quantos anos as pessoas vivem, e o nível de educação. Então, a gente pode perceber, né, que tem ali uma classificação de 0,8 a 1 é muito alto, 0,7 a 0,8 é alto, médio vai de 0,6 a 0,7 aproximadamente, baixo vai de 0,5 a 0,599, que é 6, e muito baixo vai de 0 a 0,49. Então, a gente pode perceber que há uma relação positiva no índice de desenvolvimento humano municipal ao longo das décadas, né, até 2010, vai sair agora um em 2020, o índice de desenvolvimento humano. Então, a gente percebe que todos esses indicadores, quanto da renda, tanto da educação, quanto da longevidade, todos eles estão crescendo, não é? Então, isso é uma questão positiva, mas não esconde o que o crescimento econômico desenfreado traz
como problema em relação ao meio ambiente. Se a gente perceber o índice de Gini, o que a gente percebe? Né? Esse índice de Gini ele foi caindo, né? Ou seja, há uma desconcentração de renda, né? Então o índice de Gini ele mostra, quanto mais próximo de 1 é pior, né? Quanto mais próximo de 0 é melhor. Então a gente está percebendo que a gente está na casa de 0,5 a 0,6. Né? Isso em 2016 o nosso Gini aumentou um pouco. Mas isso mostra que o país está crescendo também e melhorando os seus outros indicadores. Não é? Então você tem aqui o indicador do PIB em azul e o PIB per capita ali acompanha, né, exatamente o PIB. Né? Então é importante a gente poder mostrar como tem vivido a nossa população, né? Por muito tempo a gente utilizou o PIB para explicar esse desenvolvimento. E a gente percebeu que não é a riqueza que vai gerar uma boa qualidade de vida, né? Então a questão do ponto de vista ambiental, ela passou a considerar o indicador de bem-estar. E a partir da ideia do indicador de bem-estar, o PIB ele não fica tão adequado assim. Né? Porque ele apenas considera aspectos econômicos e não uma distribuição igualitária de renda, né? E também de outros aspectos aí socioambientais. Então sabemos que o nosso país é composto, né? Não é composto somente por uma classe social, então nós temos muito mais classe média e baixa do que a classe alta. Então é importante que a gente faça todas essas colocações de uma forma bem ponderada, ok? Então, podemos, então, a partir de agora, avançar para o nosso próximo conteúdo. Vamos tratar agora de conceitos teóricos e práticos do desenvolvimento sustentável. Vamos trabalhar ele em partes. Nesta nossa primeira parte, nós vamos, então, abordar alguns aspectos teóricos. Né? Então, em 1987, a ONU, no relatório de Brundtland, denominado como Nosso Futuro Comum, apresentou uma conjunção entre essa visão ambiental e econômica. Né? Então, ele apresentou de uma forma mais estruturada e mais adequada, definir esse termo de desenvolvimento sustentável. Então, como foi definido esse termo, então? Como esse conceito modificou a visão econômica da sociedade? Por que, de certa forma, isso foi proposto? Não é isso? Então, agora, nós vamos direcionar o nosso estudo para a utilização dos recursos naturais na geração de energia. Principalmente quando o setor energético ele é essencial para o funcionamento das atividades de produção. E nós precisamos consumir esses produtos, não é? Então a gente retoma a proposta de investimento em geração de energia, porém vamos focar o nosso entendimento do estudo nesta parte, na apresentação, principalmente numa análise direcionada de como se dá a geração de energia e qual é o impacto. Tá certo? Então vamos definir o termo desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento, então, sustentável satisfaz a necessidade do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer as suas próprias necessidades. É pensar no próximo, pensar na próxima geração, não é isso? Então, esse novo conceito de desenvolvimento sustentável ele foi abordado na Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, em 1992, o ECO, Rio 92, onde se reuniu diversos chefes de estados do mundo todo, incorporando em seus países ações principalmente das suas atividades produtivas, para que tenha esse desenvolvimento sustentável, tá certo? Então a sustentabilidade ela se dá por diversas vertentes, seja ela econômica, ambiental, social, cultural, geográfica, seja ela qual for. A ideia do tamanho do conceito, da magnitude, é comumente estudar a sustentabilidade sobre a ótica social desses três pilares, social, econômico e ambiental. Então nós vamos, a partir daqui, analisar alguns indicadores para que nos dê esses parâmetros, né, para que a gente possa contribuir para o entendimento desse desenvolvimento sustentável que ocorre no Brasil. Então, o entendimento do conceito de desenvolvimento sustentável trouxe uma lógica econômica da necessidade de conservar esses recursos naturais, não é? Principalmente pelo papel de manutenção da vida no planeta ao longo do tempo. Assim, ao efetivar essas ações que buscam a sustentabilidade no uso desses recursos naturais que são exauríveis, a própria sociedade vai se tornando sustentável, não é isso? Então é importante que a gente passe a elencar alguns indicadores, não é? Seguindo o raciocínio de que a necessidade da proteção ambiental, ela se toma uma forma legítima na garantia da manutenção da sociedade no mundo, os indicadores ambientais eles vêm nesse contexto para apresentar essa relação entre o uso dos recursos naturais e a qualidade de vida do homem, né? O uso de recursos naturais, ou seja, na deposição desses resíduos no meio ambiente. Como é feito isso?
né? Como que é feito essa depuração? Então, assim, um dos indicadores que a gente analisa é a emissão de gases, principalmente os gases do efeito estufa, pelos setores produtivos, né? O indicador apresentado pelos relatórios anuais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação manteve a tendência prioritária da emissão acentuada do dióxido de carbono, CO2, frente a outras substâncias químicas, que é o metano e o nitrogênio, né? O CH4 e o N2O, representando 99%, quase 100% do total de gases de efeito estufa liberados aí na atmosfera. Então, desse total, a mudança no uso da terra foi um fator preponderante que mais contribuiu, conforme a gente observa em dados que eu vou mostrar logo na sequência da emissão de CO2, que eu já mostrei também anteriormente, o qual a gente pode se dar uma conversão de terras florestais para outros usos da terra, agricultura, pastagem e assentamento, para a produção agrícola ou para a pecuária. Está aí um dos problemas aí que a gente estava, né, ponderando, não é? Então aqui eu coloco, então, qual é esta proporção para a gente fechar essa primeira parte do conceito de desenvolvimento sustentável. Então aqui eu tenho as proporções de diferentes atividades produtivas que emitem CO2 no Brasil. Então eu tenho aqui basicamente 99,6% de mudanças no uso da terra e das florestas, né? E eu tenho aqui, né, principalmente aqui, ó, dentro desse quase 1%, 0,3, 0,05, 0,0001, né? Que tem o quê? Produção de energia com processos industriais e tratamentos de resíduos. Então, esta é a proporção das diferentes atividades produtivas, né? Então, a gente percebe aí uma discrepância muito grande nesses dados. Não é isso? Importante fazer esta reflexão. Então, podemos, então, dentro deste contexto, avançar para o nosso próximo conteúdo. Conceitos teóricos e práticos de desenvolvimento sustentável. Vamos para a segunda parte desta abordagem. Nesta segunda parte, a gente vai dar uma atenção maior para a questão do desenvolvimento sustentável. Vamos trabalhar particularmente no entendimento conceitual de desenvolvimento sustentável. Isso trouxe uma lógica econômica à necessidade de se conservar os recursos naturais. Em vista do quê? Do papel na manutenção da vida para as próximas gerações. Então, a ideia é que ao efetivar essas ações que buscam a sustentabilidade no uso desses recursos naturais, a própria sociedade tende a se tornar sustentável no longo prazo. Então, nós devemos entender que muitas das tecnologias de energias renováveis estão associadas à intermitência ou à imprevisibilidade dos recursos utilizados para gerar tal energia. Não é isso? Então, a ideia que nós colocamos é que o desenvolvimento sustentável no Brasil, ele possui plenas condições de vigorar como uma outra forma de alavancagem da economia nacional. Porém, não tem sido instituído neste propósito, neste sentido. Então, assim, apesar de um contexto favorável, a má utilização, o mau gerenciamento dos recursos naturais tem levado à depreciação da riqueza ambiental nacional. E nós estamos diante de uma discussão gigante dentro desta ótica, não é isso? A área, principalmente quando a gente está discutindo esses aspectos, a área com agropecuária e o desmatamento, ele vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. E nós estamos diante de um governo que está incentivando, né? Então é importante essa reflexão. Nós queremos mais dinheiro ou nós queremos mais qualidade de vida? É importante que a gente diferencie crescimento de desenvolvimento. Isso leva a uma mudança na cobertura original da terra, muitas vezes originalmente com vegetação nativa. Então a gente altera a dinâmica do solo para poder produzir, para poder consumir mais, para poder gerar mais renda, para gerar emprego. Precisamos analisar isso com mais cuidado, né? Podemos fazer tudo isso? Podemos. Vamos fazer de uma forma sustentável, vamos colocar isso dentro das nossas operações. Um pouco de sustentabilidade. Um outro indicador importante ambientalmente é o acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico, que aponta uma evolução positiva ao longo dos anos. Isso é uma coisa importantíssima, né? Quando a gente descarta o nosso lixo, é como se você fala, descartei, né? Agora, para onde que vai esse lixo? A mesma coisa a gente pensa. Quando a gente vai lá no banheiro, você, descartei.
Nossa, para você foi um alívio, mas para onde você está descartando isso? Como é que está sendo feito isso? Como é que está sendo isso? Tudo isso é questão de sustentabilidade, né? É importante. Você só pensa naquele momento, mas depois isso vai para onde? Como é feita essa retroalimentação, né? Então é importante que a gente pense como é feito esses processos, né? Por quê? Porque isso pode gerar, né, um malefício para nós no futuro, um benefício no presente e um malefício do futuro, não é isso? Então, quando a gente fala principalmente dessa questão do desenvolvimento sustentável, né, a gente coloca a questão da estrutura física e química dos solos, né? É fundamentalmente influenciada pela matéria orgânica que tem sobre eles, né, que tem sobre estas áreas, além das interferências antrópicas, né, interferências climáticas, tá certo? A produção de energia ela contribui pouco com a emissão do CO2, principalmente pela nossa matriz energética, né? Principalmente pela nossa matriz de energia elétrica, ser composta principalmente por hidrelétricas. Tal situação não ocorre em países industrializados, como a gente já viu, né? Em países industrializados não se usa tanta energia hidrelétrica, e outras fontes de energia, né? Então, são pontos que é importante que nós ponderamos, não é? Assim, associando, né, a matriz de Daly, que estudamos, né, em alguns capítulos anteriores, né, lembra da matriz? Podemos dizer que os componentes humano e não humano, lembra? Estão convergindo para uma relação cada vez mais harmoniosa, pelo manejo adequado dos resíduos, coerente com o contexto ambiental. Então, assim, a gente está avançando, mas a gente podia avançar numa velocidade, numa proporção muito maior, associando componentes humano e não humano de uma conversão mais robusta. Por quê? Porque nós temos um descompasso entre o consumo energético e a disponibilidade desses recursos produtivos, né? A gente traz um aumento no custo da energia para regiões que estão mais longe, principalmente pelo deslocamento, pelo transporte, pelo armazenamento de energia, não é isso? Então, tudo isso acaba, então, né, prejudicando, né, estas questões. E, por fim, né, a riqueza produtiva, né, quando a gente trata desta forma, né, o acúmulo econômico não faria sentido ou seria insustentável se esses resíduos fossem simplesmente ignorados da economia de uma sociedade. Imagina, eles interferem na qualidade do ar, da água, do solo, afeta a continuidade da nossa vida, das nossas vidas futuras, dos nossos filhos, dos nossos netos, né, de outras gerações. E nós devemos pensar isso de uma forma bem drástica, não é? Pensar, sim, em crescimento econômico, mas que seja sustentável ambientalmente, ecologicamente. Então, esse é o ponto, principalmente da nossa teleaula de hoje, ok? Então, colocado todos esses conceitos, nós podemos, então, avançar para a nossa segunda atividade prática da nossa aula de hoje. Vamos juntos, então? Vamos, então, abordar uma interação entre o setor produtivo e o desenvolvimento sustentável. Quero que você elabore, junto comigo, vamos juntos, elaborar uma proposta de investimento em energia no Brasil. Vamos apontar na análise os recursos naturais existentes no Brasil, o diagnóstico energético e o prognóstico no uso dessas fontes alternativas. Interessante, né? Porque com essa abordagem nós vamos esperar dar aos investidores externos, para quem quer vir ao Brasil investir em energia, uma visão, um panorama do setor energético do Brasil, para que se possa refletir se o desenvolvimento tem sido sustentável. Se não for, aí está uma oportunidade, traçar estratégias para que isso seja adotada hoje e no futuro. Não é isso? Bom, vamos então, como proceder? Como fazer isso, professor? Então, para proceder com a análise dos indicadores socioeconômicos, vamos pegar o PIB, PIB per capita e o IDH. Todos esses são indicadores ambientais, né? Desculpa, todos esses em conjunto com indicadores ambientais. Quais são os indicadores ambientais? Então a gente pegou o PIB, que é um indicador econômico, o PIB per capita também, e o IDH, que é um indicador de desenvolvimento, não é? Aliamos essas duas partes à questão ambiental, que é indicador de emissão de gases do efeito estufa, o GE, e qual é a destinação do lixo. É uma das formas, né? Pode ter várias proxies aí. Então é importante que a gente desenvolva uma pesquisa
mostrando, apontando todos os indicadores e proceder uma análise descritiva desses dados, não é? Então é importante que a gente separe a informação e descreva de uma forma qualitativa esses dados quantitativos, não é isso? Então é importante que após essas etapas que a gente faz, elencando, especificando qual é o PIB, IDH, depois apresentar os indicadores ambientais, apresentando um entendimento sobre o comportamento dessas variáveis, a gente vai apresentar como nós acreditamos que existe uma relação entre essa parte econômica com o desenvolvimento sustentável. Está aí o ponto-chave, não é? Esse seria o ponto crucial para que a gente consiga, então, aliar essas duas pontas. Como eu vou mostrar isso? Então, eu vou pegar indicadores de ordem econômica, né, que trata tanto da questão do crescimento quanto do desenvolvimento, depois eu pego indicadores ambientais, para que eu possa, então, mostrar se está convergindo ou divergindo na direção que se espera do país em relação a essa utilização dos recursos. E aí você abre uma oportunidade para esses novos investidores preencher alguma lacuna que existe, né, que não está sendo feito de uma forma eficiente. Ok, meus caros? Então, espero que tenham gostado, então, dessa atividade. E esse agora chegou, então, o nosso momento, não é? O nosso momento de interação, momento em que nós vamos aqui nos interagir e você pode fazer a sua pergunta, você pode fazer a sua colocação e, obviamente, caso não tenha dúvidas, né, sugiro que vocês olhem aí o livro de vocês, vai lá no AVA de vocês, pesquise os seus materiais, vai na biblioteca virtual, né, utilize essa riqueza de informação que a Unopar disponibiliza, que, né, todas as universidades aí, né, do nosso grupo pode disponibilizar para você poder acessar e ter todo esse conteúdo com grande facilidade, ok? Caso não tenham dúvidas, já está postado o Fórum 1, Fórum 2, para vocês discutirem com os nossos tutores, eu também participo lá. Faça lá a sua ponderação, tá certo? Então agora, a partir desse momento, então, vamos à nossa interação? Caso tenha perguntas, estou à disposição. Mas, vocês sabem, né, como é de praxe, eu sempre gosto de estar chamando vocês aqui para dentro da sala. Então vamos juntos, então? Alinhando o que nós estudamos até agora sobre a liberação de gases do efeito estufa, nós temos o CO2 e temos também o CH4, que é o metano, que contribui significativamente para a emissão desses gases poluidores, né, os poluentes. A ideia aqui é a gente entender quais são as principais fontes alternativas de geração de energia no Brasil, tá? E eu quero que vocês também ponderem a seguinte condição. Será que nós temos condições de utilizar essas fontes de uma forma sustentável no país? Quais são os impactos ambientais que podem ocorrer nestas circunstâncias? Então, quero que vocês pensem, eu vou dar alguns segundos aí e nós já retornamos, ok?
Olá, caro aluno. Então, voltando aqui, vamos juntos, então, né, resolver a nossa interação de hoje. Então, vamos lá. Bom, nós perguntamos a vocês, alinhando o que nós estudamos sobre a liberação dos gases de efeito estufa, nós temos o CO2 também e o CH4, né? Quais são as principais fontes de alternativa de geração de energia? Então, será que nós temos condição de utilizar de uma forma sustentável? Quais são os impactos ambientais que podem ocorrer? Como vamos pensar? Então, vamos lá. Vamos falar dos problemas ambientais, da utilização dos derivados de petróleo, da liberação de gases do efeito estufa. Então, vamos elencar, né? Quais são os problemas de utilizar derivados de petróleo? Eles liberam gases do efeito estufa. E o que ele afeta na questão do clima global, não é? Então, é importante que nós ponderamos, né, todas estas questões, não é isso? Por quê? Quando nós pensamos em relação ao uso da hidroeletricidade, além da liberação desses gases, mesmo em menores proporções ou intensidade, o principal problema aqui é o quê? É a necessidade, como a gente já estudou, de alagar grandes áreas, ou seja, de perder grandes áreas que poderiam ser utilizadas para vegetação, para manutenção da flora e também para a utilização da comunidade, das questões residenciais, não é isso? Então, são todas essas questões que nós devemos pensar e nós devemos também ponderar. Quanto ao uso, quanto ao gás natural, não uso, né? Quanto ao gás natural, apesar de ser uma fonte não renovável, é uma alternativa em relação à geração de energia elétrica, não é? A fim de garantir um abastecimento dos seus reservatórios quando houver escassez. Então é isso que tem que pensar. Em relação ao gás natural, apesar de não ser uma fonte renovável, é uma alternativa. Quando fica caro, quando você tem escassez de chuva, quando os reservatórios estão bem, já, né, quase no seu... Isso aconteceu no Brasil recentemente, nós tivemos apagões, não é? Então essa ideia que era importante ter uma outra. Então seria o quê? Se a gente pensar, lembra no caso lá, que a gente falou de uma oportunidade para novos investimentos? Essa seria uma oportunidade, tá aí uma oportunidade para preencher uma lacuna existente em relação à questão energética no país, né? Uma alternativa que é não renovável, mas também acaba suprimindo, não é? Essas questões. Então aparentemente, quando a gente trata dessa questão da fonte de energia, né? Essa que não polui, no entanto, a sua gravidade de liberação dos gases de efeito estufa é pior do que nos casos anteriores que a gente estudou. Então, visto que ele libera grande quantidade de metano, o gás mais prejudicial à atmosfera do que propriamente o gás carbônico, não é isso? Então, estes são as principais abordagens que nós trouxemos aqui a vocês nesta teleaula de hoje. Espero todos que tenham gostado, né? Fico imensamente, né, contente com, né, os conceitos que nós trouxemos a vocês. Espero que, né, seja um contento e que seja recíproco também. Vamos, então, fazer uma breve revisão dos conceitos que nós, né, estudamos hoje, na nossa teleaula de hoje. Bom, dentro desta nossa revisão, nós aprendemos sobre o contexto ambiental no Brasil, entendendo, então, a amplitude, né, dos recursos naturais existentes no nosso território, o tamanho, a proporção, não é? Nós estudamos a questão dos processos de geração de energia, quais são a formatação, a proporção, os impactos que são causados, e como isso tem sido gerenciado, né? Como esses recursos têm sido manejados, têm sido, né, estrategicamente utilizados, não é? Então a gente coloca que foi, obviamente, né, abordado, né, e explicitado que em inúmeros recursos ambientais, estes não garantem que o Brasil deixe de se preocupar com a geração de energia, não é? Como as questões ambientais estão interligadas intertemporalmente. Em todo o mundo, a energia é importante para a evolução econômica da sociedade, né? Então, é importante que a gente pense que esse fator de acesso à energia, inclusive, né, é um dos indicadores utilizados para delimitar,
se os países são ricos, pobres ou se estão em desenvolvimento. Então, como é gerada a energia do país e como ela é gasta para que ela chegue às residências e indústrias é o ponto crucial, né? Será que são necessários recursos naturais ou a geração de energia elétrica no Brasil é um exemplo de perfeita substituição de recursos pela tecnologia? Então, todos esses pontos nós ponderamos, né? Tendo visto que recursos naturais são escassos, possuindo ou não um valor de mercado, eles são inerentes ao quê? À manutenção dessas atividades de produção que são alocadas para a sociedade e a sua utilização, né? De que forma? Que pode trazer consequências boas e também ruins, né? Boas para o presente e muitas vezes ruins para o futuro. Não é isso? Então, assim, conhecer os recursos e a sua utilização para a geração de energia traz, de uma certa forma, a aplicabilidade do quê? Do conceito de recursos ambientais. Nós apresentamos nesta aula diversos indicadores econômicos, não ponderamos? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, falando do PIB, não é? Todos esses conceitos, tanto econômicos quanto ambientais, principalmente para tentar mostrar a você a ideia de que tentar captar essas duas questões, financeiras e ambientais, financeiras e humanas, ou seja, crescimento econômico com desenvolvimento sustentável, né? Questão econômica e ambiental. É importante também a gente ponderar que existem outros indicadores socioeconômicos e ambientais que podem nos ajudar a entender como o país tem convivido com o conceito de desenvolvimento sustentável, não é? Nós temos visto que recursos naturais são escassos, possuindo ou não valor mercadológico, não é? Por quê? Porque eles são inerentes à manutenção da atividade produtiva que a sociedade necessita para consumir. Só que a gente sabe que consumo descontrolado e ilimitado pode nos trazer malefícios futuros, não é? Então, conhecer como é esse recurso, como ele é utilizado e como é gerada a energia, traz o conceito estrito de sustentabilidade ambiental. Então é importante nós termos esse entendimento, ter entendimento de que a sustentabilidade ela requer o quê? Uma sinergia, uma simetria entre valores socioeconômicos e ambientais. Por quê? A ideia é que nós vivemos num contexto de interação completa entre meio ambiente e atividade econômica, setor humano e não humano. Não é? Nós não podemos negar que a ação humana afeta a natureza e as consequências, sejam boas ou ruins, virão diretamente à própria sociedade, hoje ou num futuro próximo. Ok, meus caros? Espero que tenham gostado, quero deixar o meu grande abraço aqui a todos e espero vocês para as nossas próximas teleaulas de economia ambiental. Um grande abraço a todos, até a próxima, pessoal!